Essa semana eu tive uma crise de ansiedade e ela me fez questionar quem eu sou. Não como pessoa, mas criativamente. Depois que passou a grande maravilha da primeira semana, que foi uma delícia, que eu fui descobrindo coisas, não é assim tudo lindo, maravilhoso, mas foi bom porque eu estava colocando a escrita em dia, estava sempre escrevendo, isso voltou a me inspirar, eu comecei a perceber coisas. Nessa segunda semana, passou a aparecer mais uma obrigação. E aí, com todas as tarefas, a rotina começou a falhar e eu comecei a me sentir pressionada. E eu já não estava conseguindo escrever as morning pages como eu queria. Já não estava conseguindo escrever meu livro direito como eu queria também. Mas é que não é porque faltava ideia. E eu acho que esse que é o maior problema, porque eu tava com um medo estranho, que é, é até difícil de explicar, assim, mas é o medo do dar certo. Em vez do medo de que eu não conseguisse, ou de que eu não tivesse ideia, ou de que não fosse dar certo, mas o medo de que desse certo. E aí, como é que você banca? Eu falo sobre isso no meu conteúdo para social media, eu falo com os meus clientes sobre essa questão. Se a empresa, se a marca ou o cliente em si está preparado para que dê certo, para você bancar esse crescimento que vem. E eu não estava preparada. Eu acho que não tô, porque eu comecei a sentir esse tipo de medo. É, Tanto é que eu estou atrasada com o meu conteúdo, com a gravação dos conteúdos, com os posts, com a programação, porque eu acabei ficando um pouco retraída. Eu tinha uma prova do novo curso da faculdade que eu estou fazendo e há muito tempo eu não ficava tão nervosa, eu não tinha essa sensação de, de ansiedade tão forte. Eu acho que a última vez foi quando eu fiz o vestibular para a faculdade de dança em 2012. Mas eu fui ficando cada vez mais nervosa e não conseguia controlar. Eu Depois disso, meio que eu travei assim. E eu senti que era um vazio muito estranho, que foi ansiedade, o descontrole e aí uma sensação de vazio. Sabe quando faz você parar assim? Então eu passei a não ter vontade de trabalhar, de produzir, de nada. E foi ali que veio um pensamento: tá, eu acho que eu não sei mais quem eu sou. Que desse vazio eu fiquei meio perdida, assim. Tanto na questão criativa, porque eu não tinha mais essa vontade de criar, mas a minha identidade própria, porque eu fiquei pensando quem sou eu, como eu já pensei quando eu parei de dançar, quando eu decidi me aposentar, foi uma questão muito grande. Tá, e quem sou eu sem a dança? E aí eu tô trabalhando isso e do nada eu já não tenho mais nem essa identidade criativa também. Então foi mais uma semana desesperadora. E é extremamente desafiador isso, porque é estranho, que na minha cabeça eu sempre fui criativa, né? Eu sou bailarina na minha cabeça desde os 5 anos de idade, porque eu comecei a dançar, eu fui pro palco com 5 anos de idade. Eu já criava minhas próprias coreografias com Sandy Júnior, desde os 6, eu acho, 6, 7 anos, assim. Aí eu fui pro Bolshoi e isso sempre foi a minha identidade mesmo. Muitas vezes lá os exercícios, né, as atividades, os trabalhos tinham a ver com criação e eu sempre me destaquei. Isso sempre foi uma coisa da qual eu me orgulho muito.
Depois disso veio o crochê, que segundo a minha mãe são muito tortos, e eu acho que é exatamente porque eu sempre, a minha cabeça, enquanto eu tô fazendo, minha cabeça vai achando jeitos de deixar aquilo diferente, de ser mais criativo e não aquela coisa retinha, bonitinha. Então a criação para mim sempre foi uma coisa constante, sentindo esse vazio e assim escalando sei lá, um poço em que eu estava sentindo esse vazio, porque eu queria continuar. E eu acho que continuar lendo esses livros que estão na minha lista, vou deixar aqui na descrição mais uma vez para vocês, é uma coleção de livros que falam sobre criatividade, que inspiraram essa série, que é quase documental, sobre esse processo de se reinventar artisticamente e criativamente. E hoje eu fui perceber que aí a primeira coisa que eu fiz quando eu saí desse poço desesperador foi escrever. Eu voltei a escrever. Eu tinha conseguido já na semana anterior uma conquista que para mim foi maravilhosa, que foi concluir uma cena linda no meu livro, um capítulo que fazia muito tempo eu não conseguia terminar ele, e ficava nessa de ficar revisando capítulos, revisando cenas e partes da história. E aí eu consegui, quando eu saí desse poço, eu consegui voltar a escrever e comecei um capítulo novo, por exemplo. Então eu meio que redescobri que hoje é a escrita que quem eu venho me tornando, né? Quem vem a ser essa identidade criativa hoje é uma escritora. E isso é parte de algo muito profundo para mim, muito importante, que eu vou trazer para vocês em outros vídeos. E eu trabalho com storytelling, por exemplo, e eu acho que é importante essas duas coisas, a conexão, né, a criação de significado e a conexão. Eu sinto firmeza nisso. Mas ao mesmo tempo, o que mais me chamou a atenção nessa segunda semana, em que eu tive aí uns 3 dias desse vazio e mais uns 4 dias, vamos contar, são 7, em que eu meio que fui escalando esse poço e me redescobrindo, foi que eu tenho sempre uma voz aqui no fundinho falando: você não é escritora, isso é loucura, você não é consistente, você nunca vai conseguir viver disso. E que veio de uma das atividades sugeridas pela autora do Caminho do Artista, em que ela fala pra gente criar, escrever uma frase, uma afirmação. E você fica escrevendo várias vezes aquilo, essa afirmação, que é uma afirmação positiva com relação ao artista que você quer ser, e prestar atenção no que o seu crítico interno vai falando. E esse meu crítico foi falando esse tipo de coisa, que depois, com outras atividades que a autora sugere, eu fui descobrindo que foram coisas que me falaram desde que eu tinha 6 anos de idade. Várias pessoas, tanto familiares quanto outros amigos de família, por exemplo, que chegaram a me dizer que eu não tinha competência para. Isso desde a infância até a idade adulta agora, tá? Imagina você falar para uma criança de 6 anos, você não tem competência para isso. Foi de outro jeito, não foi assim. Mas é o que o meu subconsciente, sei lá, entendeu. E esse crítico interno fica aqui me dizendo isso. Que você fala com você mesmo, né? O tipo de pensamento que você tem não é uma relação de ser, tipo, positividade tóxica. Não é isso, mas você deixar de falar com você mesmo desse jeito, se chamando de coisas, né? Porque na verdade o crítico interno é você mesmo. Então,
quanto mais eu ouvia isso, menos eu conseguia realmente agir, né? É uma armadilha mental que a gente cria, né? Buscando. Eu sou muito assim, eu busco método constantemente, uma necessidade de aprender mais, eu tô sempre achando que eu não tô pronta, é uma sensação, né, de não estar pronta, de que eu preciso de mais estudo, ou ler mais um livro, mais um curso, sempre tem mais alguma coisa para fazer antes de começar. Então é como se eu estivesse sempre me preparando e nunca começando de verdade. E aí com esse exercício eu fui percebendo isso. E que tem uma coisa que pesa muito em tudo isso, que é sempre o dinheiro, né? O medo de não conseguir viver disso, a sensação de estar atrasada aos 33, eu tô reconstruindo a minha vida, faz 33 meses que vem, e eu acho que, sabe, bateu, porque eu acabei de começar uma faculdade nova, né? O dia da prova foi mais ou menos isso. Essa ansiedade de que eu tenho que fazer dar certo, né? Dessa vez a coisa tem que seguir. É como se eu tivesse que já estar mais pronta, mais estável, né? Estabilizada. Eu não tô nada estável, mas eu faço terapia. Então, tem coisas, tem pressões, mas a do dinheiro é sempre muito forte. Porque eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho que dar conta dele, eu tenho que dar conta em casa. E aí eu saí do meu trabalho, né? Eu deixei o trabalho que eu tinha ali, uma certa segurança, que era a companhia, e eu precisei me aposentar, mas foi uma decisão minha. E que muita gente já me falou: ah, mas você aguentou tanto tempo. Mas o que foi muito importante é que eu realmente parei, né? Nesses 3 dias. Eu resolvi, então eu vou descansar. Eu fui fazer minha unha, eu botei máscara na cara, eu fui assistir os filmes do Crepúsculo, eu fui fazer coisas pra mim, coisas que eu gosto e que me deixam à vontade. E aí isso tudo foi me dando inspiração para produzir sem essa pressão. Eu falei, não, sem data, sem prazo, sem meta, sem objetivo. Vamos produzir porque deu vontade, porque assistindo filme, por exemplo, me sentindo mais ok, porque eu tava com a unha feita, eu tive vontade de escrever o meu livro, porque eu tive ideias para o livro, né? Foi aí que eu comecei a me sentir melhor e desenvolvendo, né? Outras ideias, desenvolvendo essa identidade que eu estou redescobrindo. Eu tava totalmente perdida, totalmente incerta sobre a vida, sobre futuros, sobre tudo, como eu continuo, na verdade. Ainda não cheguei lá. E o que é importante para mim é que eu preciso entender e aceitar na minha cabecinha que não dá para planejar tudo. Eu sou muito planejadora, eu sou muito de assim, planejar hora a hora do meu dia, sabe? Porque emoção muda, reação muda, o processo é vivo. Ontem eu tive uma discussão, não uma discussão, mas uma conversa com meu filho sobre isso, porque ele tá numa fase de ter emoções, assim, reações muito confusas, né? E muitas vezes porque ele também tá se descobrindo nesse momento. É importante para a criança, por isso, né? É importante para a criança que exista previsibilidade, rotina, que as coisas sejam, né, um tanto planejadas. Isso faz parte do a minha função, né, de providenciar isso para ele, né, que ele possa ter previsibilidade, que seja mais fácil ele mesmo identificar o que vai acontecer, porque cria um padrão, né, na vida da criança, de que é mais fácil ele se comportar, ele prever as coisas e para se sentir seguro.
porque ele começou a ter algumas reações diferentes, porque a rotina dele mudou. Ele mudou de escola, ele tá fazendo outras atividades extracurriculares que ele não tinha antes. A nossa vida mudou desde que, agora vai fazer um ano já, mas desde que eu voltei a me relacionar com meu atual companheiro, que a gente muda, né? As nossas rotinas mudaram. Os finais de semana a gente não fica mais tanto em casa, fica na casa dele. Então tem coisas mudando que fizeram com que essas reações dele sejam muito diferentes. Então eu parei para conversar com ele sobre isso, porque a gente não prevê a emoção, a reação que você vai ter, né? Qual a emoção que vai direcionar o que você tá falando, a tua reação, como você lida com as informações. Porque isso é um processo vivo, em que ele está descobrindo a identidade dele, entendendo quem ele é, assim como eu estou redescobrindo a minha identidade criativa. Mas aí eu cheguei à conclusão que talvez não saber quem eu sou criativamente não seja um problema nesse momento, né? Porque é espaço, eu tenho espaço para identificar isso, para chegar a algum lugar, para criar enquanto eu redescubro quem eu sou criativamente. É um espaço para investigar mesmo, para testar, para descobrir, criando. Se você está passando por isso agora, assim como eu acho que é importante a gente relaxar e realmente observar as coisas, né? Escutar como você fala com você mesmo, escutar seus pensamentos, né? Realmente observar o que acontece quando, né? Quando eu estou agindo como uma escritora, que eu paro para escrever, eu já percebo o meu crítico interno aqui querendo me dizer que você não sabe fazer isso, sabe? É assim. Então, principalmente, prestar atenção como você fala com você mesmo. Acho que essa é uma grande lição dos meus 30 anos, desde que eu comecei, entrei nos 30, até agora eu tô quase fazendo 33. Eu tenho que me lembrar isso constantemente, porque muitas vezes eu falo comigo como se eu fosse assim, uma incompetente, ridícula, uma pessoa que não sabe o que tá fazendo. E realmente ainda é muito difícil não falar assim comigo mesma. Eu tenho me exposto muito mais, principalmente agora em 2026, é a minha meta desse ano, criar o meu conteúdo do jeito que eu imagino, ser criativa com relação a isso, fazer coisas diferentes, coisas que me comovem, né, pelo que eu sou apaixonada, tudo isso porque eu estou me redescobrindo também, mas porque eu não conseguia fazer isso antes, né? E aí eu comecei a perceber justamente que é pela maneira como eu mesma falo comigo, como eu me trato. Então a minha dica para você que tá assim como eu, se redescobrindo artisticamente ou criativamente, escute como você fala com você, observe isso e comece a mudar. Aos poucos, a gente muda da afirmação negativa para positiva e você começa a acreditar nisso. Isso é muito real. Então, essa é a minha dica. Então, porque nesse momento, você tem que ser a sua aliada e não a sua inimiga.